Sejam todos muito bem-vindos ao canal Matemática em Inglês de hoje. Vamos falar sobre Teorema de Tales. Eu me chamo Marcos e vamos falar sobre o Teorema de Tales. Você sabe qual que é a origem desse Teorema de Tales? O Teorema de Tales, ele é uma propriedade da matemática desenvolvida pelo filósofo, astrônomo e matemático Tales de Mileto. Ele era grego, aproximadamente 650 a.C. Então, a partir de observações de sombra de uma pirâmide, Tales de Mileto desenvolveu, por assim dizer, o Teorema de Tales. O Teorema de Tales, ele se dá pela intersecção entre retas paralelas e transversais, onde estas retas, elas formam segmentos proporcionais. Vamos ver isso juntos? Nós temos aqui três retas paralelas, cortadas por duas transversais. Eu vou mostrar isso para vocês. Só que antes, estas retas eu vou dar o nome de reta A, reta B e a reta C. São retas paralelas. E elas são cortadas por duas retas transversais, que eu vou dar o nome de R e S. Nós temos os valores 4, 16, x e 12. Quando nós olhamos a reta R, que é uma reta transversal, nós temos os valores dela de ponta a ponta, 4 e o 16. Assim temos também na outra reta S, que é a outra reta transversal, nós temos o x e o 12. Agora, como que eu faço para resolver? É muito importante que se tenha em mente o seguinte: se eu resolver primeiramente essas duas, porque elas são referentes à reta R, eu posso então montar elas da seguinte maneira: 4 sobre 16 avos igual a x sobre 12. E por que eu coloquei igual? Porque esses valores, eles têm que ser proporcionais, eles têm que ser iguais. Então observe, se eu comecei de cima para baixo o 4 e depois o 16, eu também tenho que fazer a mesma coisa para a outra reta, de cima para baixo, x sobre 12, e não 12 sobre x. Compreenderam? O produto dos extremos, ele tem de ser igual ao produto do meio, dos extremos e do meio, ok? Então, vamos resolver? Nesse caso, como a gente já montou, a gente precisa fazer essa conta assim, ó, em x. Combinado? Então nós temos 16x igual a 48. Por quê? 16 vezes x é 16x. 4 vezes 12 é igual a 48. Neste caso, o 16, ele vem aqui multiplicando. Então a gente precisa passar ele para o outro lado, sendo que o x, ele será igual a 48, que vai dividir o 16. Combinado? Nesse caso, nós vamos ter
que x é igual a 48 dividido por 16 é igual a 3. Então, nós encontramos o valor de x. Agora, eu posso também fazer de uma outra forma? Posso. Como que é essa outra forma? Montando de uma outra forma, nós podemos fazer então assim. 4 sobre x igual a 16 sobre 12 avos. Perceberam como é que foi feito? Primeiro eu peguei o 4 e depois o x. Será a mesma coisa na parte de baixo, 16 e depois o 12, e não 12 e depois 16. Sempre nessa regra. Então nós temos aí, novamente a gente faz a conta de cruz. E nós temos aqui então 16 x. Pegaram aí? 16x igual 4 vezes 12, 48. Neste caso, o 16 ele está multiplicando. Então ele deve ser jogado para o outro lado. E com isso nós temos o x igual a 48 sobre, nós temos aqui, ó, sobre o 16. Este resultado será x igual a 3. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a participação de todos. E até a próxima!